Olá, concurseiro, olá, concurseira. Eu sou o professor Roberto Salles. Seja muito bem-vindo a mais um QBizu. E nesse QBizu nós vamos tratar sobre criminologia. Você já ouviu falar da teoria das janelas quebradas e da conformidade diferencial? O que dizem essas teorias? A teoria das janelas quebradas ela veio de um experimento que foi feito na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. E nesse experimento foram deixados dois veículos em regiões distintas da cidade. Um foi deixado no Bronx, uma região mais periférica em que quase não havia policiamento, e o outro foi deixado em Palo Alto, numa região mais nobre da cidade, com maior atividade de segurança pública. O que aconteceu nesse experimento? No veículo deixado no Bronx, após alguns dias de abandono, esse veículo teve uma de suas janelas quebradas, né? Só que não houve qualquer investigação do delito e muito menos punição dos responsáveis. Por isso, após alguns dias, depois da janela quebrada, uma porta do veículo foi arrancada. E da mesma forma não houve qualquer investigação policial e nem mesmo punição dos responsáveis. Até que finalmente o carro foi totalmente arrombado. Tá? Já o veículo deixado em Palo Alto, uma região que tinha mais policiamento, o veículo não sofreu qualquer conduta criminosa, ele permaneceu intacto. Tá? Então, de acordo com a teoria das janelas quebradas, existe uma relação diretamente proporcional entre a tranquilidade e a ausência de delitos, né, de atividade criminosa, com a presença de atividade estatal de policiamento e de segurança pública. Já no caso da teoria da conformidade diferencial, que foi desenvolvida por Scott Breyer e Irving Piavin, né, o professor Antônio Pablo Garcia de Molina fala o seguinte, eu vou falar o que ele comenta e depois vou explicar. Existe um grau de variável de compromisso e aceitação dos valores convencionais que se estende desde o mero medo do castigo até a representação das consequências dos delitos na própria imagem, nas relações interpessoais, no status e nas atividades presentes e futuras. Isso significa que, em situações equiparáveis, uma pessoa com elevado grau de compromisso ou conformidade com os valores convencionais é menos provável que assuma comportamentos delitivos, em comparação com outra de inferior nível de conformidade e vice-versa. O que é tudo isso que a gente acabou de comentar aqui? Né? De acordo com a teoria da conformidade diferencial, existe um grupo de valores convencionais. O que são esses valores convencionais? São atitudes, comportamentos que a sociedade entende como aceitáveis. Né? É convencionado que aquilo é bom. Né? E cada indivíduo inserido no contexto social ele tem um grau de conformidade, né, a esses valores convencionais. Alguns se adequam mais e outros menos. E o que vai diferenciar o grau de conformidade de cada um dos indivíduos a esses valores convencionais? Ele vai desde o mero medo do castigo, né? Ou seja, se eu tomar determinada atitude, eu vou ser punido, né? Se eu for contra aquilo que a sociedade espera. Até mesmo a representação das consequências do delito na própria imagem, nas relações interpessoais, no status e nas atividades presentes e futuras. Ou seja, se a pessoa fala assim, se eu cometer esse delito, como é que vai ficar a minha imagem perante a sociedade? Né? Como é que eu vou ser conhecido? Será que a minha família, né? Eu tenho medo da minha família ficar decepcionada comigo, eu perder meus amigos. Então a pessoa pode também chegar a ter esse tipo de consciência para tomar a atitude de cometer ou não cometer um crime, uma atividade delituosa. E até mesmo nas atividades presentes, né? A relação profissional e futuras. Você já deve ter ouvido falar da sindicância de vida pregressa, não é mesmo? Que analisa o que uma pessoa fez até aquele momento na sua vida para saber se ela tem dignidade, boa fama, né? Aceitabilidade, respeitabilidade para assumir, por exemplo, um cargo público. Né? E isso significa, né, que em situações equiparáveis, né, a depender do grau de medo do castigo ou mesmo da representação das consequências do ato na sua imagem, nas suas relações interpessoais, né, na sua vida profissional e até mesmo nas atividades presentes e futuras, quanto mais a pessoa adere a esse compromisso de assumir esses valores convencionais, ela vai ter menos probabilidade de
assumir comportamentos delitivos, ao passo que uma outra com inferior nível de conformidade pode ter mais probabilidade, né? Ela tem mais chances de assumir comportamentos delitivos. Então, basicamente, de acordo com o nosso quadro esquemático, é o seguinte que dizem essas teorias. A teoria das janelas quebradas, ela foi um experimento realizado na cidade de Nova York que analisou a ausência ou a presença de atividade estatal para coibir crimes, né, ou infrações ainda mais graves do que outras. Já a teoria da conformidade diferencial, que foi desenvolvida por Scott Breyer e Evi Pilyavin, diz respeito ao grau de variável de compromisso e aceitação do indivíduo com os valores convencionais. E fala que uma pessoa com elevado grau de compromisso ou conformidade com os valores convencionais é menos provável que assuma comportamentos delitivos. Vamos analisar uma questão da prova do Ministério Público de Santa Catarina para promotor de justiça no ano de 2010, que diz o seguinte: ainda sobre os fundamentos da tal teoria das janelas quebradas, não é errado afirmar que a vítima tem importante papel no fenômeno crime. Olha só, primeiro vamos para o português. Quando a questão fala que não é errado, ela traz uma dupla negação, né? Então, não é errado é dizer que é certo. Ora, a teoria das janelas quebradas afirma, é certo afirmar que a vítima tem importante papel no fenômeno crime? E a resposta é que não, o item está errado, porque a teoria das janelas quebradas ela vai analisar a presença ou a ausência da atividade estatal para coibir crimes, né? Como nós vimos lá no Bronx, não tinha policiamento, ou era quase inexistente, então a atividade criminosa foi crescendo. Primeiro quebrou a janela, depois arrancou uma porta, até que o veículo foi completamente arrombado. Tá? Então, olha só, a teoria das janelas quebradas, a vítima não faz parte do estudo. Em síntese, a teoria nos diz que a punição a pequenas infrações impede que estas se tornem maiores futuramente. É por isso que o item está errado. A teoria das janelas quebradas não estuda a vítima, mas simplesmente entende que se há uma punição a pequenas infrações, né, se a janela quebrada tivesse sido punida aquela conduta, talvez a porta não fosse arrancada. Se a porta arrancada tivesse essa conduta sendo punida, talvez o carro não fosse arrombado. Por isso que o item está errado. Perfeito? Um forte abraço e até o nosso próximo QBZU. Até mais.